Hoje iremos resolver um exercício relacionado a vibrações livres amortecidas para sistemas com 1 grau de liberdade. Lembrando que a proposta desse vídeo é voltada somente para a resolução do exercício. As equações aqui usadas não serão explicadas detalhadamente. Se você ainda não leu ou não sabe nada a respeito, é recomendada a leitura prévia da parte teórica de vibrações mecânicas. E se for do interesse de vocês, eu poderia fazer um vídeo explicando um pouco mais a respeito sobre todos os conceitos utilizados aqui. Então vamos para o exercício. Para um sistema massa-mola amortecedor com massa m igual a 8,75 kg, coeficiente de amortecimento C igual a 1401,2 N vezes segundo por metro e constante elástica representada pela letra K, 14.012,5 N por metro. Quando esse é sujeito então a uma velocidade inicial V0 de 25,4 metros por segundo, deslocamento inicial x0 igual a 0, pede-se. Letra A. Determine a característica do sistema. Se o sistema é subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido. E a letra B. As componentes A e B da equação do movimento x de t. Então vamos lá. Essa é uma representação do que está acontecendo no exercício. Um corpo de massa parte em direção ao sistema composto de uma mola e um amortecedor com velocidade inicial V0. Então vamos para os dados. Eu tenho coeficiente de amortecimento, constante da mola, velocidade inicial, deslocamento inicial e a massa. Então, nos é pedida a característica do sistema. Lembrando que a característica do sistema é obtida através do fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento é a razão entre o coeficiente de amortecimento, C, sobre o coeficiente de amortecimento crítico, CC. C nos é dado, falta CC. E a unidade do fator de amortecimento é adimensional. Então vamos para o CC. O coeficiente de amortecimento crítico é igual a 2 vezes a massa vezes a frequência natural do sistema. Isso em Newton vezes segundo por metro. E quem é a frequência natural? É a raiz de K sobre M, raiz da constante da mola sobre a massa. Lembrando que as unidades desse Wn, nossa frequência natural, é em radianos por segundo. Então vamos lá. A primeira coisa a ser encontrada vai ser a frequência natural, que é necessária para descobrir o meu coeficiente de amortecimento crítico, meu CC. Vamos calcular então. Nos é dado K e nos é dado N. Então basta aplicarmos na equação. Wn é igual a raiz de K sobre M. Então Wn, raiz aí, de 14.012,5, dividido por 8,75 kg, que vai dar 40, mais ou menos 40 radianos por segundo. Temos também que o coeficiente de amortecimento crítico é igual a 2 vezes M vezes Wn. Jogando então, aplicando a equação, jogando os dados na equação, temos então que o coeficiente de amortecimento crítico é 2 vezes 8,75 kg vezes o Wn calculado, de 40 radianos por segundo. Então, isso aqui vai me dar 700 N vezes segundo por metro. Então, com esse CC e com esse CC, eu consigo a razão C sobre CC, do meu fator de amortecimento, como a gente já viu na equação anterior. Aplicando então os valores conhecidos de C e CC, que eu acabei de calcular, eu tenho então 1401,2 N vezes segundo por metro, dividido por 700 N vezes segundo por metro. Obviamente a unidade aqui é adimensional, então tenho o meu fator de amortecimento igual a 2. O que isso significa? Significa que meu sistema está super amortecido. Então, só dando uma explicada rápida, quando o fator de amortecimento é menor que 1, meu sistema é subamortecido. Quando é igual a 1, eu tenho meu sistema criticamente amortecido, e quando é maior que 1, eu tenho meu sistema superamortecido. Então, a característica do sistema, resposta à letra A,
superamortecido. E as componentes A e B da equação do movimento x de t. Bem, para o sistema superamortecido, para fator de amortecimento igual a 1, no nosso caso, as componentes A e B são definidas por equações já conhecidas. A igual a velocidade inicial, mais fator de amortecimento, mais a raiz do fator de amortecimento ao quadrado, menos 1, vezes a frequência natural, vezes o deslocamento inicial, que aqui eu coloquei até maiúsculo, x de 0. Isso tudo dividido por 2 vezes a frequência natural, vezes a raiz quadrada do fator de amortecimento ao quadrado, menos 1. Essa é a minha componente A. A componente B é basicamente a mesma coisa. A componente B é semelhante à componente A, porém só muda a questão do sinal. Como vocês podem ver aí, ó, o sinal de menos na frente da equação. Então, com as equações, podemos calcular os valores das componentes A e B. Então, vamos para o cálculo. Já temos a componente A escrita aí, a equação. Um detalhe é que x de 0 é igual a 0. Então, uma boa parte dela vai ser zerada. X de 0 simplesmente vai multiplicar ali e vai fazer com que os outros termos zerem também. Então, eu vou aproveitar aqui, cortar a maior parte da equação. Ela vai ficar somente V0 dividido por 2 vezes a frequência natural, vezes a raiz quadrada do fator de amortecimento quadrado, menos 1. Então, aplicando os dados conhecidos, V0 25,4, WN, que é a minha frequência natural, é 40, fator de amortecimento igual a 2, eu chego então na resposta que A é igual a 0,18. Idem para a equação B, as componentes A e B da equação do movimento. Eu farei a mesma coisa com a equação B. Como x0 é 0, eu posso cortar uma parte da equação, escrever ela de forma reduzida, como está aqui agora, e basta substituir os valores na equação, que eu vou chegar ao resultado da componente B, que é menos 0,18. E assim termina a nossa explicação. Porém, eu queria também mostrar para vocês a equação do movimento. A equação do movimento para o sistema superamortecido, ela é definida da seguinte forma. Aí a equação para vocês, eu não vou ler tudo, ela é bem grandinha. O que eu faria para escrever essa equação do movimento em função do x de t? Bastaria jogar os valores conhecidos, o de A, o de B, e de fator de amortecimento e frequência natural. Então, resolvendo aqui no parênteses, desse jeito, equação do x de t em função de t. Equação do deslocamento em função do tempo. Queria agradecer para vocês pela atenção. É só isso. E até a próxima.